e todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1, 7. Tempo de despertarmos para a volta do Cristo. O tema predominante em Apocalipse é a segunda vinda do Cristo, para derrotar todo o mal e estabelecer o seu reino. Aliás, neste livro, o Senhor é apresentado como o Rei triunfante. O texto lido faz parte da dedicatória feita pelo Senhor, através do apóstolo João, às 7 igrejas da Ásia Menor. Nessa dedicatória às igrejas, Jesus é mostrado nas 3 faces do seu ministério. Versículo 5, como profeta, a fiel testemunha, como sacerdote, primogênito entre os mortos, e como rei, soberano dos reis da terra. No versículo lido no início, João afirma que Jesus voltará de uma maneira tal que todo olho o verá. A declaração em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, é uma descrição da segunda vinda do Senhor Jesus à terra, apresentada com mais detalhe em Apocalipse 19, a partir do versículo 11 em diante. Aqui não se trata da mesma ocasião em que ele virá nos ares para arrebatar a sua igreja, mas de um acontecimento posterior. Embora haja muitas interpretações, cremos que a segunda vinda se dará em 2 etapas. O arrebatamento, no qual só os arrebatados verão o Senhor, e a segunda vinda propriamente dita no final da tribulação, que será vista por todos os que habitam sobre a terra. Quando vier para arrebatar o seu povo escolhido, ele virá repentina e subitamente, como descrito em Apocalipse 3:3. Porquanto, se não o vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O acontecimento descrito em Apocalipse 1:7 será testemunhado por todo o mundo, especialmente pela nação arrependida de Israel, quantos ultrapassaram. A segunda vinda será luz e glória para os remidos de todos os tempos, mas trevas e assolação para quantos o têm rejeitado. Esse glorioso dia tem sido previsto desde os dias passados pelos santos profetas e pelos apóstolos e discípulos de Cristo. Por isso, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, antes entregue a sua vida ao controle soberano de Jesus Cristo. Receba-o como Senhor e Salvador. No mundo de hoje, as pessoas estão muito preocupadas com o aqui e o agora. Ninguém pensa no tempo do futuro, nos dias por vir. Todos querem amealhar cada vez mais. Ninguém se preocupa em ajuntar tesouros no céu. Antes, se desgastam, adoecem, deixam de viver, de partilhar da comunhão, tanto familiar quanto da igreja, para correr atrás do vento. Num abrir e fechar de olhos, podemos partir desta terra. E eu não me refiro apenas ao arrebatamento ou à segunda vinda do Cristo. Nós podemos ser chamados a qualquer momento para deixar essa terra. Então, o que temos ajuntado tão sofregamente, para quem será? Esquecemos que podemos ser chamados da terra, eu repito, a qualquer momento. Esquecemos também que caixão de defunto não tem gaveta ou armário e sepultura. E sepultura não tem cofre ou despensa. É com pesar que encontramos esse tipo de atitude adentrando mesmo as igrejas cristãs. É difícil ouvirmos pessoas em nossas reuniões de oração pedindo por mais santificação, mais intimidade com Deus, por desapego às coisas do mundo. Muito pelo contrário, a maioria absoluta dos pedidos de oração gira em torno de ter ou adquirir cada vez mais coisas. Na verdade, tudo o que precisamos é receber mais e mais do Espírito Santo, que o Senhor desvende os nossos olhos enquanto ainda há tempo. Quando se ouve falar na segunda vinda do Cristo, as pessoas se enchem de perguntas, até mesmo em nosso meio.
São perguntas do tipo: será que realmente Jesus voltará? Por que Cristo voltará? Quando Jesus voltará? Como será essa volta? O próprio texto lido na parte final responde à primeira pergunta dizendo: certamente, amém. Os estudiosos das profecias bíblicas afirmam que só no Novo Testamento há mais de 300 afirmações sobre a segunda vinda do Cristo. O próximo acontecimento do calendário profético de Deus é o arrebatamento da igreja. Após esse acontecimento, iniciam-se os 7 anos de tribulação, ao fim dos quais o Senhor virá e todo olho o verá. Ele virá como reto juiz, não mais como servo sofredor. Ele julgará as nações e ímpios de todos os tempos com cetro de ferro. Ele aprisionará Satanás por 1000 anos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não sabemos o dia nem a hora, mas a palavra de Deus nos exorta a permanecer vigilantes para que aquele dia não nos apanhe repentinamente como um laço. Ele virá fisicamente, não como um espírito, mas com o seu corpo glorificado. Ele virá visivelmente, ele virá repentinamente e gloriosamente. Precisamos pensar sobre esse assunto, orar por esse assunto e nos preparar para ele. Precisamos conhecer melhor a doutrina das últimas coisas para não sermos apanhados de surpresa, tanto em relação ao arrebatamento, quanto para o que virá depois. Precisamos anunciar a salvação incansavelmente, a salvação em Cristo Jesus, bem como este glorioso acontecimento que abalará o cosmos. Precisamos clamar ao Senhor continuamente, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.